Como se tornar um professor de EBD inesquecível? Como ser lembrado depois das suas aulas na semana toda por seus alunos? Existe algum professor que muito te chamou a atenção e talvez te inspirou a ser professor? Será que o que te marcou na vida desse professor? A voz mansa e a profundidade no conhecimento? Ou será que foi as histórias que esses professores contaram para você? Lembre-se, muitas das vezes nós nem lembramos mais do que foi ensinado, mas a figura do professor, ela é lembrada por nós dia após dia. E como se tornar esse professor que fica colado no coração e também na mente dos seus alunos. É sobre esse tema no vídeo de hoje que eu quero abordar. Mas antes, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do professor Douglas Scarpa. Se você caiu de paraquedas aqui, eu peço a você, certifique se já é inscrito ou não. Se não, inscreva-se neste canal, ative o sininho para ser notificada todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Deixe o seu like e assista o vídeo até o final, porque a terceira dica, ela é a mais preciosa e a mais importante. Se você não gosta dessa velocidade, você pode deixar esse vídeo mais rápido por meio de uma catraca que tem aí abaixo. Mas veja essas 3 dicas porque ela pode fazer a diferença na sua vida. Talvez você comece a lecionar na sua sala de aula e os alunos começam a ter muito sono, ficar disperso. Essas dicas vai te ajudar e muito se você colocá-las em prática. Então vamos às 3 dicas de como se tornar um professor inesquecível. Bom, e a primeira dica que eu trago para você, uma dica importantíssima, é o seguinte: se conecte com o coração do aluno. Lembre-se que você está lidando com o aluno que é uma pessoa. Sendo uma pessoa, este aluno possui muitas dúvidas, dramas, medos e sonhos. Então, como nós podemos comunicar a verdade com essas pessoas que estão diante de nós semanalmente? Eu vou te dar aqui algumas dicas, sendo elas importantíssimas. A primeira é: sempre lembre o nome dos seus alunos. Você tem uma sala de quanto? 10, 15, 20 alunos? Lembre sempre do nome, chame a atenção do aluno. Rafael, se você estivesse nesse caso aqui de Davi, o que você faria? Josué, e você? Flávia, Fernanda, chame pelo nome das pessoas, porque isso traz uma conexão ao coração das pessoas e faz com que elas se sintam importantes, porque elas vão pensar: poxa, o professor lembrou do meu nome. Faça a pergunta sempre lembrando do nome do aluno. Em segundo lugar, você também pode fazer o quê? Pode fazer perguntas que tragam reflexões para os seus alunos. Sim, faça com que os alunos entrem na mensagem, entrem no ensinamento, entrem nas histórias. Então faça a pergunta de reflexão. Não apenas repita as respostas, mas faça perguntas para que esses alunos possam adentrar nas histórias. Às vezes nós estamos contando histórias de 10 séculos antes de Cristo e nós estamos há 21 séculos depois de Cristo. Então, tem aproximadamente aí 31 séculos. Olha que distância nós temos. Se nós não colocarmos ou situarmos os nossos alunos nessas histórias, os nossos alunos estarão bem distantes e essas histórias não vão impactar o coração do seu aluno. Então, faça com que essas histórias de Sansão, de Davi, de Josué se aproxime com o dia a dia do aluno. Como? Colocando ele no pano de fundo da história. Nós precisamos entender também que as histórias são importantíssimas para conectar-se com o coração dos alunos. O ser humano ama a história, ama tanto que os cinemas não faliram até hoje. Os cinemas, eles são lotados. Se você parar agora e ir no cinema do shopping da sua cidade, você vai ver como está lotado. Por quê? Porque o ser humano ama a história.
E é por isso que as produtoras dos filmes, dos seriados, produzem dia após dia novos conteúdos. Por quê? Porque o ser humano ama consumir histórias e você pode utilizar as histórias nas suas aulas. Utilize histórias reais, história ou algumas coisas que aconteceram com seus próprios alunos no dia a dia. Então essa é uma dica importantíssima. Precisamos entender que a nossa aula de domingo, ela precisa servir de experiência na semana para os nossos alunos. E só assim nós estaremos nos conectando com o coração dos nossos queridos alunos. E a segunda dica também é importantíssima, que é: ensine com criatividade e com clareza. Como, Douglas, ensinar com criatividade e com clareza? Eu tenho poucos recursos, mas você pode conseguir novos recursos. Bom, se você vai dar uma aula sobre o Templo de Salomão, por que você não imprime algumas folhas e compartilha com os seus alunos para que eles possam se situar na história? Utilize quadro, lousa, utilize giz ou canetão para que você possa fazer desenhos, ou então fazer o seguinte: colocar frases. Eu, quando estou dando aula, eu gosto de utilizar frases, palavras, significados das palavras, porque isso traz o quê? Traz clareza ao conteúdo que eu estou passando para os alunos. Tim Keller nos fala que nós, como professores, nós estamos ministrando uma verdade, e a verdade, ela precisa ser desembrulhada. A verdade precisa ser desembrulhada ou descascada. O que significa isso? Há grande distanciamento do texto bem antigo para os nossos dias atuais, e nós precisamos desembrulhar. Como? Fazendo uma boa interpretação, utilizando os recursos, sendo criativo e sendo claro, para que as pessoas, os nossos alunos, possam compreender de verdade aquilo que nós estamos tentando passar para os nossos alunos. Então utilize imagem, utilize dinâmicas também, faça com que os alunos adentrem na história. Você pode também contextualizar a história, como a história de José no Egito, fazer algum tipo de apresentação ali. Isso é importante e vai marcar a mente e o coração dos seus alunos, fazendo com que você se torne um professor de EBD inesquecível, um pregador inesquecível, um ensinador que as pessoas não esquecem jamais. E a terceira dica, e a mais importante, é a seguinte: seja o exemplo do que ensina. Seja exemplo do que ensina. Olha o que Timothy Keller deixa para nós refletirmos. Olha o que ele fala. Ele diz o seguinte: o pregador ou o ensinador, o professor, deve viver o que prega, senão ele vai perder totalmente a credibilidade. É muito ruim ouvir um ensinador, um professor que não tem credibilidade. E como perder a credibilidade? Quando nós estamos ensinando e sequer estamos vivendo ou tentando viver. Isso traz para nós uma grande perca de credibilidade e tapa os ouvidos dos nossos alunos. Se queremos ser um professor inesquecível, precisamos colocar em prática aquilo que nós estamos ensinando, ou estar vivendo ou tentando diariamente viver. Jesus é conhecido como aquele professor que ensinava como quem tinha autoridade. E o que significa isso? Ensinar como quem tinha autoridade. Significa colocar em prática aquilo que ele estava ensinando, ou seja, Jesus vivia o que ensinava e ensinava somente aquilo que ele vivia. Por isso ele poderia falar, e por isso as suas histórias, elas vêm para nós depois de 2000 anos e está aí para nós, transformando a vida de muitas pessoas, porque as suas histórias tinham autoridade, porque era pregada e ensinada por um homem que vivia na íntegra aquilo que ele ensinava.
Então aqui está o segredo duradouro e o segredo para você ser inesquecível. As pessoas podem até esquecer do seu conteúdo, esquecer da sua oratória, da sua fala, mas nunca vão esquecer do professor que você foi. As pessoas podem esquecer da sua fala, do seu conteúdo, mas nunca esquecerão daquilo que você foi. Se você de fato for íntegro e viver na integridade daquilo que você ensina, você vai tocar o coração dos seus alunos. E Tim Keller fala que ninguém crê em um professor que não incorpora a mensagem. Ou seja, que não faz com que viva ou que não viva a genuinidade da mensagem. Então, como podemos aplicar essa verdade de ser o exemplo daquilo que nós ensinamos nas nossas aulas? Em primeiro lugar, seja íntegro, conforme nós falamos. Tente viver aquilo que você está ensinando, ou viva aquilo que você está ensinando. Ou seja, a sua vida do lado de dentro da sala também tem que refletir lá fora. O professor que você é ensinando tem que ser um professor também pelo lado de fora, na rua, no trato com as pessoas. Você está ensinando ali para alunos que podem ser seus filhos, ou então suas irmãs ou irmãos, ou então pai e mãe. Então você precisa ser íntegro e respeitoso se você quer ser um professor inesquecível. Em segundo lugar, você precisa ter amor por aquilo que você faz. Você precisa ser um mestre em amor. Mostre esse interesse genuíno em amor para os seus alunos. Em terceiro lugar, você precisa ter também, além do amor, paixão. O que vai mover você de estar semanalmente ensinando é a paixão pela palavra de Deus. Professor, os alunos sabem e muito se você de fato preparou a sua aula ou se você não preparou. Ou se você teve poucos minutos apenas para ler a revista. Os alunos vão ver isso em você. Se você não tiver paixão, e essa paixão gera segurança na hora de transmitir o conhecimento, seus alunos vão fugir da sua aula. Então, em primeiro lugar, você precisa ser íntegro. Em segundo, ter amor pelos seus alunos. Ame cada aluno. E em terceiro lugar, você precisa ter paixão pelos estudos, pela leitura. E isso vai te ajudar demais. Então, lembre-se disso. Tome nota disso. Ser um professor inesquecível não é ter uma boa oratória, um bom português, falar muito bem. Não, ser um professor inesquecível é ser lembrado, ou seja, é tocar o coração dos seus alunos. Toque o coração dos seus alunos, mesmo na sua simplicidade. Seja simples, mas profundo. Estude. Ame os seus alunos e seja íntegro naquilo que você ensina. Então só assim você se tornará um professor inesquecível. Olha só, e não saia rápido desse vídeo. Eu deixei um outro vídeo aqui sobre 3 dicas para você ler mais e melhor. Esse vídeo vai ajudar você e muito na preparação e no aprofundamento das suas aulas. Não deixe de conferir esse vídeo. E por fim, depois de assistir esse e o outro, você pode compartilhar esse vídeo também para mais pessoas. Compartilhe para o seu professor de EBD, para o grupo de WhatsApp da sua igreja. Faça com que esse vídeo chegue aos alunos. Talvez tenha um aluno que vê, te olha e quer se tornar um professor como você. Então essas dicas podem ser valiosíssimas e preparar esses futuros professores, esses alunos excepcionais. Então, que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.